E a partir de agora, meu coração está esperançoso por isso. Recebi aí algumas ligações do nosso apóstolo e o meu coração está esperançoso por esse momento, meu Pai, porque eu sei que são coisas tremendas que o irmão, nossa bispa, bispa Ana, bispo Sérgio, tem para tratar nessa manhã, nosso bispo André, bispa Cristiano, glórias a Deus pela vida de vocês. E eu queria convidar o nosso apóstolo e quero que vocês recebam com muito carinho, em nome de Jesus, nosso apóstolo Miguel Ângelo. Graças a Deus! Apóstolo, uma pequena palavra antes do irmão começar. Um agradecimento ao Senhor Jesus Cristo pela sua vida e por sua instrumentalidade. Porque, graças a Deus, porque eu sou o que sou pela graça de Deus, mas eu sou o que sou também que passa. Isso passa pela sua liderança, passa pelo teu cuidado, passa pela sua vida. E o Senhor viu coisas em mim que eu não conhecia. E o Senhor assim reconheceu. E eu tenho aprendido dia após dia com a sua liderança, com o seu cuidado, com o seu carinho, com as suas palavras abençoadoras. Deus seja louvado por isso. Eu me sinto honrado de poder ser tão abençoado e tão cuidado, de tão perto, pela sua vida. Amém? A Deus toda a glória por isso. Glórias a Deus. Bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bruno, até que horas eu vou? 10h15? Posso ficar à vontade? Ah, beleza. Então vou até as 4 da tarde. Tá bem, me façam um sinalzinho. Minha gratidão a Deus por podermos estar aqui esta manhã. E peço que você seja perseverante, não abra mão de tudo que nós vamos viver durante esse dia. E aproveite, é uma vez por ano, e este é um tempo preciosíssimo, é um tempo de semear para colher. Então a minha gratidão, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus Cristo, por podermos ter mais esta porta de Deus, que é a nossa primeira conferência. Agradecer a Deus por todos que trabalharam e se uniram em torno de um ideal, que é a Conferência da Reconstrução. E a minha palavra em particular ao pastor Bruno, pelo seu entusiasmo, seu carinho, o seu empenho, para que hoje pudéssemos estar aqui com a excelência que sempre é parte do nosso ministério. Minha gratidão aos bispos que vieram de fora, que os irmãos que vieram de longe e que vieram honrar um chamado que você sabe, é um chamado santo, é um chamado do Espírito Santo. A todos, e em particular também a minha família, que sempre está dizendo sim e amém para tudo aquilo que é direção de Deus em nosso santo apostolado. Meu abraço carinhoso a todos, obrigado aos que estão trabalhando aí nos bastidores desde cedo, televisão, internet, câmeras, meu bispo amado, técnicos, todos que estão envolvidos, para que nós possamos ter efetivamente um dia muito precioso. Em particular, volto sempre com este reforço, porque quando um bispo de uma das nossas igrejas locais ou de outro estado vem aqui à sede, para nós este é motivo de regozijo, é motivo de unidade, é motivo de bendizermos ao Senhor. Todos aqueles que honram, você sabe o que a Bíblia diz, serão sempre honrados. Honra a quem merece honra. Amém? Muito bem. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículos 13 a 17. O tema que eu quero abordar esta manhã, ele é profético. E por ser profético, exige uma reflexão profunda. Eu pensei, vou falar de um assunto de doutrina. Depois eu pensei, não, vou falar sobre motivação.
quem sabe uma palavra de encorajamento, até que o Espírito me disse o que eu deveria de falar. Cuidado com o fermento dos fariseus. É o tema que nós vamos falar hoje. A Bíblia diz assim, em Marcos 8, 13 a 17. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo um só. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Tu me dás a honra de abrir o momento da palavra nesta primeira conferência jovem das igrejas Cristo Vive. É um privilégio muito grande, porque um chamado profético é um chamado a tirar véus, a mostrar e a apontar o caminho da verdade, a estimular, a encorajar, mas também a admoestar e a consolar. Por isso, Senhor, usa-me para que esses próximos 40 minutos sejam cheios de graça, mas também, Senhor, que se gere no coração de todos um temor reverencial, porque é o temor de Deus que é o princípio da sabedoria. Fala-nos em nome de Jesus e renova as forças de todos, Pai, especialmente quem viajou tantas horas para estar aqui dizendo sim para Deus. No nome santo e por amor do Senhor oramos com fé, e o povo de Deus diga amém, amém, amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família, selo do meu apostolado. Existem 3 tipos de pessoas que você convive normalmente na sua vida. Primeiro, aquela pessoa que está ou esteve com você em momentos difíceis. Existe um segundo tipo, que são aquelas pessoas que te colocaram em momentos difíceis. E existe uma terceira pessoa, que são aqueles que abandonam você nos momentos difíceis. Eu estou aqui exatamente como quem está com você estará sempre nos momentos difíceis da sua vida. Eu sei que alguns jovens que aqui estão, outros estão assistindo pela internet, passam por momentos difíceis. E você tem que saber que não fomos nós que te colocamos neste momento, nunca te abandonaríamos e pelo contrário, estamos aqui para dar mãos, porque nós entendemos que é hora de reconstrução. Você está num lugar sagrado, você está num porto seguro, você está entre amigos. Amém? Muito bem. Segundo ponto que eu quero abordar com você é sobre esta questão do fermento. Porque a Bíblia mostra em várias passagens a existência de fermento. E o fermento é usado geralmente como uma metáfora. Jesus usou várias vezes a palavra fermento como uma metáfora de um padrão de conduta errado. Quando ele fala do fermento dos fariseus, saduceus e de Herodes, ele está falando de um padrão de conduta equivocado. Ele está falando de orgulho, ele está falando de arrogância, ele está falando de soberba, ele está falando de vida mundana. Então, você sabe, você que gosta de cozinha e gosta de ver a sua mãe fazer bolo,
Você sabe que quando o bolo, a massa do bolo, não leva fermento, o bolo fica pequeno, fica murcho. Mas quando lhe é acrescentado o fermento, ele cresce muito. Então significa o que, apóstolo? Que a fermentação implica numa desintegração. Aquela massa desintegra e cresce. E o que quer dizer isso a nível espiritual? Está falando de corrupção, está falando de imundície, está falando do mundo. Por isso é que Jesus disse, olha só, cuidado, você tem que ficar atento ao fermento dos fariseus, dos saduceus, de Herodes, porque havia um comportamento errado da parte destas figuras da lei. Então, fermento é símbolo do mal e da corrupção. Você sabe que desde o Antigo Testamento o Senhor já tratava com o povo de Israel sobre esta questão. Veja, por exemplo, o que diz Êxodo 12:15. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Então, veja, o fermento sempre é visto à luz da Bíblia Sagrada como algo que não pode estar fazendo parte da nossa vida. Ele diz, tira da tua casa. Então, quer dizer que às vezes essa desintegração da vida começa onde? Dentro de casa. Então ele diz, tira de dentro da tua casa. No versículo 20, ele diz, nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Ele diz, nada de levedado. Levedura, em espanhol, é o quê? Fermento. Nada de fermento, nada de fermento. Então o fermento, na Bíblia Sagrada, é a própria descendência da corrupção. E esta levedura, este fermento, ela é capaz de corromper a massa com a qual se mistura. Traga isso para a vida do dia a dia. Quer dizer que se eu permito um pouco de fermento, pode ser o mundo, vida mundana, pode ser orgulho, arrogância, soberba, vaidade, o que for. Toda a minha vida vai ser influenciada por isso. Toda. Então, Jesus fez menção do fermento, volto a dizer, dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Veja o que ele diz em Mateus 16:6. Jesus lhes diz, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Diz, olha só, fique atento. Essa gente aí tem um tipo de comportamento que se entrar na tua vida, toda a tua vida vai ser ofendida por isso. Olha o que disse Lucas 12:1. Posto que míriades de pessoas se aglomeraram ao ponto de os outros atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, Jesus disse assim, a coisa mais importante é que você se acautele do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quer dizer que os fariseus, que eram uma seita no meio da lei, eles eram pessoas extremamente hipócritas. E Jesus disse, não deixe a hipocrisia, não deixe o orgulho, não deixe a arrogância, não deixe a soberba, não deixe o mundo entrar na sua vida. Acautela-te. Mateus 22:23 diz, naquele dia aproximaram-se alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Eles se aproximaram dizendo, não há ressurreição. Você percebe? É o fermento dos saduceus. Eles eram geradores de dúvida. Eles eram ignorantes espirituais. Mateus 22:16 e 17. Enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhes, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Versículo 17. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo ou não? Você veja, a malícia. Eles vieram maliciosamente questionar Jesus. Por isso é que Jesus disse, tenha cuidado com o fermento dos saduceus, porque os saduceus eram maliciosos.
Os fariseus eram ignorantes. Eles eram hipócritas. Então, isto é muito importante, por quê? Porque, olha agora para o apóstolo, por favor. Nós vivemos uma vida, e onde está Deus tem que haver respeito, onde há Deus tem que haver conduta dentro dos padrões bíblicos. Nós vivemos numa sociedade corrompida. Eu tenho muita dificuldade hoje de dizer a um filho meu: ô Davizinho, Ana Laura, seja obediente às autoridades do Brasil. Porque pode ser que um dos meus filhos diga: mas onde está o exemplo da autoridade do Brasil? Para eu ser obediente, para eu seguir esse padrão. Então nós vivemos num mundo de corrupção, num mundo de orgulho, num mundo de arrogância, num mundo de soberba, num mundo de mundanismo. É a sociedade. Deus nos tirou disto. E agora ele está dizendo: cuidado, não deixe que isto faça parte da tua vida. Ou seja, você não pode ter um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Porque se você tem um pé no mundo, você deixa o fermento do mundo penetrar na tua vida. Olha, Paulo explicou isto agora, já no Novo Pacto. Ele diz em Gálatas 5:9, um pouco de fermento. Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu nunca quis ser nada mais do que eu sou. Eu nunca quis aparentar nada que eu não fosse. Eu nunca quis que as pessoas me vissem. Olha agora para o apóstolo. Eu nunca quis que as pessoas me vissem diferente do que eu sou na realidade. Eu tenho muito cuidado que as pessoas não me tragam o fermento, porque um pouquinho desse fermento leveda a massa toda. Eu sou pó, eu não sou melhor que ninguém, eu não vivo em cima de um pedestal, eu já saí disso há muito tempo, porque eu comecei a perceber que se eu deixasse um pouco de fermento, de vaidade, de arrogância, de soberba, toda a minha vida seria influenciada pelo mundanismo. Então, quando alguém faz questão de fazer algum elogio, eu sempre digo: eu sou pó. Eu tenho este cuidado, porque eu sei que um pouco de fermento, se você deixar um pouco do mundo entrar na sua vida, a sua vida toda será contaminada. Então nós vivemos numa sociedade cheia de fermento, cheia de corrupção. E você é um evangélico, você é um cristão, Deus já te tirou de lá. Se você diz assim: não, eu concordo um pouco com homossexualismo, por exemplo, você vai deixar a sua vida toda ser contaminada. Se eu digo: não, mas não tem nada a ver, eu posso concordar com o lesbianismo, você está deixando o fermento do mundo fazer isto, levedar a sua massa toda. Se você desobedecer um pouco aos seus pais, você está deixando o fermento entrar no seu coração de desobediência. Você diz assim: ah, eu aceito, mas eu não concordo. Você está deixando o fermento entrar. Então, olha como é que Jesus usou Paulo para explicar isso. Ele disse em 1 Coríntios, diz: não é boa a vossa jactância. Então, outro detalhe, a vaidade, a jactância, não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Agora está dizendo que uma pessoa vaidosa, soberba, arrogante, orgulhosa, ela é no fundo o quê? Um mundano. E às vezes a pessoa diz: não, mas esta pessoa só tem um pouquinho. Só que esse pouquinho leveda a massa toda. É porque todo mundo ainda está na pessoa. Todo mundo ainda está na pessoa. E a pessoa às vezes fica contida apenas. E ele continua dizendo no versículo 7: lançai fora o velho fermento. Lança fora. Tira da tua vida. Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois Cristo, o Cordeiro Pascal, já foi imolado. Ele diz: lança fora o fermento. Lança fora a hipocrisia, lança fora a máscara da vida. Ele diz: não, você não pode ter o velho fermento. E ele diz no versículo número 9:
já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, fala de maldade e malícia. Diz, lança fora. Não deixe sociedade com impuros. Olha, você sabe, nós já chegamos a ter aqui na igreja 1.200 jovens, mas se associaram com os impuros. Não pense você que foi a igreja que perdeu, pastor Bruno. A igreja não perdeu nada, a igreja continua aqui. Perderam os jovens que foram contaminados com o fermento da malícia, da hipocrisia, da soberba e do mundo. Amados, vou lhes dizer uma coisa, não há tempo para nós termos um pé na igreja e um pé no mundo, porque esse pé no mundo vai afetar toda a tua vida. Jesus disse a Paulo, lança fora. Então, o fermento tem um significado muito importante, porque ele de forma oculta, silencioso, misterioso, vai transformando a massa toda. Olha o que disse em Mateus 13:33. Disse-lhe a parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Se você esconder um pouco de fermento em alguma área da sua vida, pode acreditar no que eu lhe digo, são 63 anos de experiência de vida, toda a tua vida será levedada. E é muito triste quando você vê às vezes um jovem caminhando feliz e ele começa a abrir a sua brecha para o mundo, para a fofoca, para a vaidade. Isso é terrível, porque ele diz que um pouquinho colocado no meio da farinha vai ficar tudo levedado. Tudo levedado o que é? A vida toda. E claro, você sabe as consequências. Então, uma pessoa cheia de fermento, cheia de orgulho, tudo que ela faz se torna exagerado, porque o fermento tem isto. Ele põe um pouco de fermento no bolo, o bolo estufa, cresce. Então, a pessoa às vezes faz alguma coisa, mas toma uma proporção tão grande que algo pequeno se transforma em algo muito grande. É isto que faz o fermento. Então, todos os conflitos que existem na vida, você sabe, o orgulho sempre está envolvido. A pessoa que está com fermento, ela vive em conflitos, ela não consegue perceber, porque o fermento atua de modo oculto e silencioso e misterioso. Como é que eu pego um tupperware de massa de bolo, pego uma colherzinha de café, de fermento, jogo ali? Aquele bolo vai triplicar o seu tamanho. Quer dizer que uma pessoa que tem fermento, tudo que ela faz equivocado, triplica o tamanho. Torna-se algo tão grande. Por isso é que ele diz, um pouco leveda a massa toda. O orgulho não consegue ver, o orgulhoso não vê, não pode ver Deus, não vê nada, porque ele está tomado pelo fermento, a maldade, a malícia. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado, estou aqui como um pai, estou aqui como um avô, lhe dizendo, nesta caminhada de reconstrução, se você deixar um pouco de fermento na sua vida, não é a igreja que perde nada. A igreja não perde nada, a igreja não pode perder nada. A igreja é Deus na terra, a igreja é sagrada, este lugar é sagrado. Quem perde é a pessoa. Então nós tivemos aqui situações muito interessantes. Uma mocinha muito dedicada à obra de Deus, e de repente ela começou a dormir na casa do namorado. E, pastor, nós não fazemos nada, é só oração. Eu chego 7 da noite, o pai e a mãe dormem às 8, e nós começamos a orar, a batalha, oração. E eu dizia, não durma na casa do namorado, porque o fermento vai acabar por acabar com a oração. Não demorou muito, passado um mês, sabe, apóstolo, o diabo colocou uma casca de banana. Passado 3 meses, veio a barriga. E a pessoa, quando ela está fermentada, a primeira coisa que ela faz, some da igreja, né? Porque a igreja não tem o Espírito Santo. A igreja não tem. A igreja não tem o fermento. A igreja não tem a malícia. A igreja não tem a maldade.
Então, nós precisamos de entender isso. Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, são eles que verão a Deus. Versículo número 3: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, Deus está hoje advertindo o apóstolo da igreja e os jovens da igreja a não permitirem o fermento dos fariseus, dos saduceus, porque, e nem de Herodes, porque só o limpo de coração vê Deus. Só o humilde tem o reino dentro dele. Então, fermento é igual a corrupção. Fermento é igual a tudo que se opõe a Deus. Fermento gera um pão perverso. Fermento é uma infecção do espírito. Fermento é uma falsidade, é uma hipocrisia, é uma negligência com a verdade, é ignorar os conceitos e os preceitos espirituais. É deixar o mundanismo perverter a vida. É um pé na igreja e um pé no mundo. E claro, se você tem um pé na igreja e um pé no mundo, você está fermentado. Tudo que você fizer vai tomar proporções muito grandes. Então nós precisamos de entender que esta é a realidade. Muitos jovens evangélicos do nosso país estão infectados com a praga do mundanismo, que é a grande vergonha da igreja perante o mundo. Muitos, milhões. Se você vai no balada, não sei o que tem na Barra, grande parte dos que estão lá são evangélicos. Se você vai no Rock in Rio, você tem lá uma parte de evangélicos. Você vai nas queimas de oferendas para Iemanjá, tem evangélicos aos montes. Se você tem alguma manifestação, vamos defender a cannabis, a maconha, tem lá um grupo de evangélicos: maconha para Jesus, maconha para Jesus. Foi Jesus que criou, tudo que ele criou é bom quando recebido com ações de graças, então maconha para Jesus. É verdade. Tem a marcha das vadias em Copacabana. Lá tem um grupo de evangélicos: vadias de Cristo, vadias de Cristo, vadias de Cristo. Gente, você não pode estar na igreja com um pé na igreja e um pé no mundo. Isso se chama fermento. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Nós não podemos. Maconha para Jesus. Então nós temos que cuidar desta questão. Eu vou lhe dizer, você não pode viver uma vida espiritual superficial. Porque você vai começar por oferecer fogo estranho na igreja. Por que nós não temos a catedral? E vamos ter isto. Bruno tem este sonho, eu tenho este sonho, que é fazer reuniões a uns sábados com a catedral lotada de jovens. Nós temos a palavra maravilhosa, nós temos um ambiente santo, nós temos boa música, nós estamos aprendendo coisas uns com os outros. Gente, nós temos, este lugar é sagrado. Mas por que o mundo é muito mais forte? Porque milhares e milhares de evangélicos estão contaminados com o fermento dos fariseus. A hipocrisia, a arrogância, a vaidade, sabe, a soberba, isso é tremendo. Então, fermentação é a corrupção de vida. É viver sem ética, é viver de forma ímpia. Nossa vida antes de Jesus, tudo bem, ela era corrupta, mas o sangue de Jesus nos purificou. Disse 2 de Pedro 1,4: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus nos livrou. Como é que, se Deus me livrou pelo sacrifício dele, eu vou me abrir às paixões que há no mundo, à corrupção que há no mundo? Por que eu tenho um pé na igreja e um pé no mundo? O que está aí? Está uma vida destruída. Por isso a necessidade de se reconstruir os valores, a visão, o foco de vida é muito importante. Então, um pouco de fermento leveda tudo. Fermento é o mal,
Fermento é o mundo. O mundo contamina a vida toda. Fermento é indesculpável. Nós não podemos deixar nos contaminar com o fermento. Mateus 12, 25 diz isso. Jesus, conhecendo o pensamento, diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste. Um coração dividido entre um pé no mundo e um pé na igreja não subsiste. Não pode subsistir. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, a mamon. Ou seja, Deus diz: primeiro lugar eu, exclusivo eu, não pode ter outros. Que coisa Deus tem para nós. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, eu entro agora nos 15 minutos finais, porque a Bíblia fala de uma linha sacerdotal que foi destruída por causa do comportamento errado de um pai dentro da sua casa e dos filhos sacerdotes na casa do Senhor. Olhe agora para o apóstolo, por favor, não se distraia, você precisa do que eu lhe vou ensinar hoje. Então, quero lhe falar um pouco sobre os filhos de Eli. Quero lhe falar sobre Ofni e Finéias. Há uma história muito importante na Bíblia Sagrada, que por causa da contaminação do mundo, uma linha sacerdotal, uma família de sacerdotes foi execrada por Deus, porque eles deixaram se contaminar. Veja o que diz em 1 Samuel 1,3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então diz que quando o povo ia adorar a Siló, chegava ao lugar de adoração, quem é que estava lá? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. Quem eram eles? Quem eram Ofni e Finéias? Sacerdotes do Senhor. Não eram pais de santo, não eram espiritualistas, não eram ocultistas, não tinham envolvimento com cartas, búzios. Eles eram sacerdotes do Senhor, só que viviam uma vida de aparência. Um pé na igreja, um pé no mundo. E você pode me dizer: não, mas apóstolo, mas eu me garanto no meu taco. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou tão forte, apóstolo, que eu posso estar numa boate às 4 da manhã, todo mundo fumando maconha, todo mundo se prostituir, e eu começo a falar em línguas, apóstolo. Vamos, já estás falando em línguas, é porque a maconha já entrou na tua cabeça. Porque ninguém às 4 da manhã dentro de uma boate cheia de maconha, a pessoa fala em língua. Já está contaminado pelo fermento, amado. E eu vou lhe dizer uma coisa: se você tem essa força na sua carne, eu não tenho. Nem às 4 da manhã eu desmaio, se estiver acordado às 4 da manhã. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa: Paulo diz: nós não confiamos na carne. Nós não somos dos que confiam na carne. Eu não confio. Na minha, pessoalmente, eu não confio. Então, diz que estes filhos do Eli, que era o chefe do sacerdócio, profeta, estavam ali na hora de se oferecer sacrifício. Eram sacerdotes. E em 1 Samuel 4,4 diz assim: mandou, pois, o Senhor trazer a Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Aí, aparentemente, quem olhava para Ofni e Finéias dizia: poxa, filho aí do profeta, hein? Você se lembra que foi Eli que ensinou Samuel a ser profeta. Portanto, olha que lindo, os filhos do profeta.
Olha como eles seguram na arca. Olha como eles recebem os sacrifícios das pessoas que vêm a Siló. Mas havia uma profecia. Em 1 Samuel 3,11, disse o Senhor a Samuel: você sabe que a casa de Eli e os filhos dele receberam uma profecia de Samuel, que era um jovem profeta, e de um profeta desconhecido. Eu vou lhe mostrar. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Havia uma profecia. Olha, Deus disse: eu vou fazer uma coisa nessa casa aí, que todo mundo vai ficar com os ouvidos tinindo. Vai ser algo tão forte que todo mundo vai se assustar. Os ouvidos vão ficar tinindo. Meu Deus, eu estou ouvindo certo? Depois no versículo 12 o Senhor disse: naquele dia, ele explica a profecia: suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei a cumprir. Então Deus disse: olha, eu sei o que está passando. Não é quando está no templo para receber as ofertas sacrificiais, não é quando está com a arca. O problema era muito mais profundo. Sabe, quando nós estamos aqui uns com os outros, nós estamos aqui debaixo de um controle, debaixo de um manto, não há como ter perspectivas de haver equívocos. O problema é a vida particular. Então diz que, olha, tudo quanto eu tenho falado a respeito à sua casa, quer dizer que é o meu dia a dia, não é quarta, domingo, segunda ou sábado, é o meu dia a dia. Deus estava atento ao que esta família estava fazendo, deixando o fermento entrar dentro de casa. E versículo de número 13, o Senhor diz: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não repreendia. Então diz primeiro que Eli sabia. E o que Deus esperava? Que Eli, ao saber que os filhos tinham um comportamento execrável, reprovável, o que tinha que fazer Eli? Passar a mão na cabeça? Dar força para a pessoa continuar? Ou tinha que repreender? Ou tinha que dizer: basta, gente, você não pode ter um pé na igreja e um pé no mundo? Eli não fez isto. Eli não repreendeu. Diz que a iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, ele não repreendeu. Você sabe, eu tenho 6 filhos. E se eu tenho hoje filhos servindo e netos servindo, você não pode imaginar que a nossa vida ministerial é um conto de fadas. Nós temos muitas lutas, mas desde pequenos eu ensinei os meus filhos a amar a Deus, a temer a Deus, a não permitir o mundo, a não, olha, isto é diário. Isto é diário. Puxão de orelha, beliscão, o que tinha que fazer se fazia. Por quê? Porque um pouco de fermento, um pouco, não precisa muito, é uma colher de cafezinho, misturou, levedou. Então eu disse que o pai sabia, mas não os repreendeu. Quer dizer que nós temos aqui pais esta manhã, nós temos esta função, nós temos que ser um modelo, nós temos que ser um espelho para os nossos filhos. Não adianta eu dizer: eu não sou vaidoso, e depois em casa eu sou um vaidoso, eu achar que eu sou o rei da cocada preta. Os meus filhos me ouvem dizer: papai não está no pedestal na igreja, nem o papai está no pedestal em casa. Então diz que ele sabia e não fez nada.
Nós sabemos do comportamento de alguns jovens e não podemos ficar sem fazer nada. E você sabe que repreensão não é apenas o puxão da orelha. É uma forma de amar, é uma forma de cuidar, é uma forma de dizer: filho, ainda ontem nós estávamos conversando com o nosso filho e eu estava dizendo: filho, se a sua mãe às vezes abre os olhos, se a sua mãe fala mais alto, se a sua mãe obriga, tira o telefone celular, tira os aplicativos, não é que mamãe e papai não te amem. Pelo contrário, nós fazemos isso porque nós te amamos, porque senão você vai chegar aos 20, 30 anos e não vai ser nada na vida. Porque eu não passo herança do curso de Direito, nem do curso de Filosofia, nem da psicanálise, nem da administração, nem da matemática. Eu não passo. A minha herança é espiritual. Cada um tem que fazer a sua parte. Amados, onde está Deus tem que haver respeito. E a maioria dos jovens aí fora não respeitam Deus. Por quê? Porque às vezes os pais sabem e os pais passam a mão na cabeça. Ah, o meu filho está chegando às 3 da manhã. Beleza, mas 3 da manhã não são 4. 4 tudo bem. 4 é a hora alta dos demônios. Mas 3 horas, então ele vai 3 horas, depois 4, depois as más conversações corrompem os bons costumes, depois eles fumam um pouquinho e bebem um pouquinho, e às tantas o mundo entrou na vida dele. E vou lhe dizer um negócio: a queda é tão difícil de retorno, que é por isso que a maioria abandona a obra do Senhor. Então diz que ele sabia, os filhos tinham um comportamento execrável e ele não fez nada. Versículo número 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com as ofertas de manjares. Então olha, amado, nunca será. Deus disse: o que vocês estão fazendo é tão grave que eu tenho que agir. Eu não posso apenas dizer que sou misericordioso e mais nada. Eu tenho que agir. Então, Eli negligenciou as obrigações de família. E claro, o pior de tudo é que por causa dessa conduta execrável, o inimigo tomou a arca do Senhor. A arca do Senhor representava o quê? A glória de Deus. Então, 1 Samuel 4,10 diz que então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens a pé. Veja, por causa de um profeta que não cuidava da sua casa, que permitia os seus filhos sacerdotes terem atitudes execráveis, quem é que pagou a bomba? Todo Israel. Num dia, além de levarem a arca, morreram 30.000 homens. E lembra-se o que dizia a profecia a respeito dos filhos. Versículo número 11. Foi tomada a arca e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finé. No momento em que a arca foi tirada, no momento em que houve negligência com a obra de Deus, veio a justiça. Eu sei que isto é muito difícil tratar logo de manhã, num sábado, mas tem que ser tratado. Nós estamos aqui querendo reconstruir valores, querendo reconstruir o foco, querendo reconstruir a vida. E claro, se você deixa uma brecha, o inimigo entra. No mesmo dia. Pastor, já havia uma profecia além de Samuel? Já. Porque em 1 Samuel 2,34 diz: ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Não se sabe quem deu esta profecia aqui. A outra foi dada por Samuel, um jovem profeta que havia sido preparado por Eli. Então, versículo número 13, quando chegou Eli, estavam assentando numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar um homem da cidade, dar novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Versículo 14, Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, vindo, deu notícias a Eli. Era Eli de idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado, já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Versículo 17, então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve um grande morticínio entre o povo.
e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. Eli, a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço, morreu, porque já era um homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Veja, morreram os 2 filhos, morreram 30.000 do exército, e ali, na morte deste homem, termina a herança de governo dos juízes, para começar o governo dos reis. Então 40 anos ele julgou a Israel, e 40 anos ele não cuidou da sua casa. 40 anos ele vendo os filhos com mau procedimento. Pais que estão aqui, pais que estão ouvindo, nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos, porque às vezes está, mas papai é chato, papai é quadrado, papai não entende nada, papai isso, papai aquilo. Meu amado, a Bíblia diz que se você não amar o seu pai e honrar a sua mãe e o seu pai, você não tem longevidade. Diz 40 anos, pastor, mas morreu mais gente? Morreu? Veja o que disse 19:21. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo as novas de que a arca de Deus fora tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram. Versículo 20. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e do seu marido. Por causa do sogro e do marido, por causa de Finéias, de Ofni e de Eli, foi tomada a arca. Por quê? Porque o comportamento deles era execrável, porque Eli sabia que estava errado, os filhos sabiam que estavam errados, e nada foi feito. Versículo 22, falou mais: foi-se a glória de Deus, pois foi tomada a arca. Sabe o que aconteceu? Esta moça morreu, o sogro Eli morreu, Ofni, o cunhado, morreu, Finéias, o marido, morreu. Tudo por quê? Por causa do fermento. Você pensa que com Deus se brinca? Você acha que isto aqui é um grande baile da ilha fiscal e que Deus não está atento a todos os movimentos? Deus sabe muito bem, amado. Eli foi o último juiz do período das trevas de Israel. Era um sacerdote, mas ele era um mau pai, era omisso, e os filhos causaram ruína. O sacerdócio saiu da vida desta família e foi para a família de Zadok. Por quê? Por causa do mundanismo. Ofni e Finéias eram filhos incorrigíveis, comportavam-se de forma ultrajante, causaram um profundo desgosto ao povo, seus serviços eram abomináveis, e Eli estava ciente, ele passava a mão na cabeça, em vez de ser exigente e rigoroso, e claro, o irremediável castigo viria, e vem. Pais que não disciplinam filhos são irresponsáveis. Filhos que têm comportamentos execráveis são açoitados. Pastor, e como é que foi o ocaso da vida de Eli? Cego, porque ele, 98 anos, engordou, se desleixou, porque ele dizia: eu tenho que fazer alguma coisa em relação aos meus filhos. Mas eles são os meus filhos. Sim, mas eles estão, o comportamento é execrável. Puxa, mas são os meus filhos, deixa lá. E o povo desgostoso dizia: mas como pode? Ofni e Finéias estão na casa do pai, são eles que recebem os sacrifícios sacerdotais em Siló, mas ninguém faz nada. Eu tenho 5 minutos. O ocaso da vida de Eli foi vazio, derrota, frustração e desastre.
Morreu Eli, Ofni, Finéias, 30.000, a nora. Agora veja o drama. É que quando a mulher de Finéias foi ter o neném e morreu, nasceu um bebê. E sabe o que ela disse? Bebê, que seria a continuação da linha sacerdotal. Ali estava o neto. Bebê, o teu nome vai ser Icabô, que quer dizer, foi-se a glória desta linha sacerdotal, foi-se a glória de Deus, perdemos a linha sacerdotal, perdemos a honra de Deus, e ela, pum, morreu. Deus trocou a linha sacerdotal por Zadok, porque este homem tinha 2 filhos, execráveis, cheios de fermento, tocando nas coisas de Deus. Por isso é que nós estamos dizendo, pastor Bruno, e o irmão é sensível a isto, não pode subir no altar com fogo estranho. Pastor, mas temos um irmãozinho, mas ele canta maravilhosamente, só que todo domingo ele termina no motel Jum. Esse indivíduo não pode subir no nosso altar, porque se nós sabemos disto e não fazemos nada, sabe para quem vem a derrota? Para mim, para você, para a nossa família. Nasceu o neto de Eli. Vamos colocar o nome de quem? Joaquim, Manuel, quem? Miguel, Bruno, quem vamos botar o nome dele? Um nome bonito. E a mãe disse, e acabou, foi-se a glória. Amado, eu disse no início que você tem 3 tipos de pessoas. As pessoas que te protegem, estão com você nos momentos difíceis. As pessoas que te põem em momentos difíceis. E as pessoas que te abandonam em momentos difíceis. Eu estou aqui como o primeiro. Estou do teu lado nos momentos difíceis. Este lugar é sagrado. Agora, se eu não te dissesse isso, eu seria mais um Eli da vida. Se eu não disser aos meus filhos, à minha família, que nós não podemos ter um pé na igreja e um pé no mundo, quem vai pagar por isso sou eu. E veja a história, porque a coisa é meio difícil, eu teria que ter mais 45 minutos. Filhos de comportamento execráveis, fermento na vida deles, estavam na casa do... Nota uma coisa, eles não estavam na boate Kiss. Eles estavam na casa do Senhor, recebendo as ofertas, glorificando a Deus, exaltando, mas a sua vida, quando terminavam os cultos, é que era o problema. Era uma vergonha execrável. E o pai e a mãe, em vez de dizer assim, vem cá meu filho, senta aqui, você não pode fazer isso. É inadmissível que um homem de Deus tenha um pé na igreja e um pé no mundo. Eles disseram, é jovem, ele tem que viver, ela tem que viver, ela tem que aproveitar. Tem que aproveitar. E Deus disse por um profeta, eles vão morrer os 2. Depois chamou outro profeta e disse, olha, a tua casa, você sabe onde é que estão as coisas destruídas. Haveria tempo de reconstrução? Claro! Era só o profeta chamar a família e dizer, opa, para, vamos começar todos de novo, mundanismo para a rua. O que é execrável diante de Deus, saia da nossa vida, vamos nos consagrar, vamos viver uma vida sã. Mas ele não fez, ele sabia, mas não fez. E se eu sei e não faço, eu pago por isso. É o pecado da omissão. Então não me venha com a conversa fiada de que, não, porque eu tenho um pé no mundo, mas eu a qualquer hora eu consigo tirar o pé do mundo. Meu amado, se você põe o pé no mundo, você não consegue tirar. Fica preso. Fica preso.
E uma vez preso, amado, para sair da prisão é difícil. Uma vez preso é difícil. Você tem que hoje dizer não a isso. Porque às vezes as pessoas dizem, não, mas é só de vez em quando, apóstolo, eu vou dançar ali. Você está preso. E se ninguém lhe disser nada, você não vai sair dessa situação. E se o fermento tem proporções grandes, levé da massa toda, você não tem como sair dele. Não tem como sair dele. E eu queria terminar, porque a bispa vem com a palavra depois. Faz uma coisa. Alexandre, vem aqui com o Lopim. Bispo Daniel, por favor. Vocês, com todo respeito, vão fazer o papel do fermento, tá bem? Então, você me pega num braço, Alexandre pega no outro, bispo pega no pescoço, aqui, mas sem machucar, tá? Eu sei, o irmão está com boas intenções. Então, eu vou tentar escapar, porque eu caí nesta armadilha, tá bem? Eles são bonzinhos, fermento bom. Aí são bons nisso, tá bem? Mas nada de tiro, vamos lá. Então é assim, eu fui dançar um pouquinho, eu vou conseguir, eu vou sair de lá. Vocês podem deixar cair, pode deixar cair. Eu vou. E sabe como é que termina a vida? Na lama. De rastros, olha, de rastros. Pastor, mas o apóstolo da igreja de rastros, se eu deixar o mundo entrar na minha vida, pode me levantar. Ai, que coisa boa. Segura de novo. É só um pouquinho de maconha e Márcia das Vadias, tá? Maconha para Jesus. Você sabe? Não consegue sair. Paga. Não consegue sair. Então eu queria terminar lhe dizendo, a única forma de você se ver livre é você voltar a viver uma vida íntima com Deus. É você voltar a reconstruir aqueles valores antigos. Obrigado. Seu nome. Não é um pé no mundo e um pé na igreja. São os dois pés na igreja. São os dois pés na rocha. Assim seja, assim disse o Senhor.